Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Senado Federal realiza a sessão para votar a PEC dos precatórios em primeiro turno no plenário. O texto do líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O governo tenta concluir a tramitação da PEC dos precatórios até a semana que vem. A matéria é considerada fundamental para a ampliação do Auxílio Brasil, o programa substituto do Bolsa Família, e de seu pagamento no valor de R$ 400 ainda em 2021, como deseja o presidente Jair Bolsonaro. A proposta de emenda à Constituição dos precatórios pode abrir espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais no orçamento de 2022. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a matéria precisa do apoio de 3/5 dos integrantes de cada casa legislativa em 2 turnos de votação. Ou seja, no Senado Federal, são necessários pelo menos 49 dos 81 votos. O texto substitutivo contém modificações em relação à versão encaminhada pela Câmara dos Deputados, que significa que, caso aprovado, vai precisar retornar àquela casa. As modificações feitas pelo relator Fernando Bezerra são consideradas importantes para que o governo consiga a aprovação do Senado. E a economia brasileira caiu um pouco no terceiro trimestre deste ano. A queda foi puxada pelo setor agropecuário. O Produto Interno Bruto registrou uma queda de 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Com esse novo resultado negativo do PIB, o Brasil entrou na chamada recessão técnica. A definição econômica é usada para descrever 2 trimestres seguidos de queda na atividade. Entre abril e junho, a economia nacional recuou 0,4%. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, o indicador foi influenciado para baixo principalmente pela queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já o desempenho da indústria ficou estável. A produção de bens e serviços atingiu 2 trilhões e 200 bilhões entre julho e setembro. As movimentações deixam a atividade econômica no mesmo patamar do fim de 2019 e início de 2020, que é o período pré-pandemia. Mas na comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve uma alta de 4%. O PIB também acumula alta no período de 12 meses. E falando sobre coronavírus, o Rio de Janeiro decidiu ampliar a exigência do certificado de vacinação a mais tipos de estabelecimentos. Já São Paulo anunciou o cancelamento do Réveillon e manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. Os estados tentam impedir novos surtos de Covid, principalmente depois da chegada da variante Ômicron ao Brasil. De acordo com a Agência Brasil, para entrar e permanecer em bares, lanchonetes, restaurantes, salões de beleza, shopping centers e centros comerciais do Rio de Janeiro, será necessário comprovar que está vacinado com as 2 doses ou a dose única. A exigência vale também para qualquer meio de hospedagem, táxis e veículos de transporte privativo acionados por meio de aplicativo. No fim de agosto, a Prefeitura do Rio já tinha publicado decreto exigindo comprovante de vacinação para entrar em vários locais, como academias, estádios, cinemas, teatros e pontos turísticos. O Rio imunizou 77,1% da população com 12 anos ou mais, o que significa que 22,9% da população carioca podem ser afetados diretamente pelas restrições. Já o governo de São Paulo decidiu atender recomendação do Comitê Científico para manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos no estado, além de cancelar a tradicional festa de Réveillon na capital paulista. O órgão técnico pediu a manutenção da obrigatoriedade com a confirmação da variante Ômicron do coronavírus em São Paulo.
O governo do estado previa a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11. Em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 prossegue em ritmo acelerado, com os maiores percentuais de população imunizada no país. São 76,15% da população com esquema vacinal completo e 84,7% protegida por ao menos uma dose de imunizante. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde alertou que um coquetel tóxico de baixas taxas de vacinação e de testes para a detecção da Covid está criando um terreno fértil para novas variantes e um futuro ainda mais complicado para a pandemia. O aviso de Tedros Adhanom Ghebreyesus ocorre após o surgimento da nova variante Ômicron do coronavírus, que vem causando pânico em escala global. Temos mundialmente um coquetel tóxico com baixa cobertura vacinal e pouquíssimos testes, uma combinação ideal para reprodução e aumento de variantes. De acordo com o chefe da OMS, o fim da pandemia não é uma questão de sorte, mas de escolha. A cepa Ômicron foi detectada pela África do Sul pela primeira vez em 24 de novembro de 2021. A OMS classificou a variante como preocupação do mais alto nível, porque possui mutações que provavelmente a tornam mais contagiosa e, sobretudo, potencialmente mais resistente à imunidade proporcionada pelas vacinas atuais. O Reino Unido aprovou o segundo tratamento de anticorpos contra a Covid-19. O coquetel de medicamentos da farmacêutica GSK é recomendado para casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco. A Agência Britânica de Medicamentos anunciou a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o Sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O Sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid-19 aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e recordou que 1/3 dos europeus ainda não foi imunizado. O debate sobre a vacinação compulsória é polêmico nos países democráticos. É compreensível e apropriado conduzir esse assunto agora. Como podemos encorajar e potencialmente pensar sobre a vacinação obrigatória na União Europeia? Isso precisa de discussão, precisa de uma abordagem comum, mas é uma discussão que acho que deve ocorrer. Von der Leyen lembrou que as iniciativas programadas em vários países da União Europeia sobre multas às pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos. A líder do Poder Executivo da União Europeia afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam a imunização contra a pandemia de coronavírus. O continente europeu tem presenciado nas últimas semanas o coronavírus voltar a ganhar força em países como Alemanha, Áustria e França. Para muitos cientistas, a situação se deve em parte pela negação de muitos em se imunizar. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.